Olá, muito bom dia! Bom dia para você que já está ligado a nós. Então, descansou bem? Espero eu que sim, que tenha descansado bem e despertado ainda melhor para a dádiva do novo dia. Aqui estamos nós para o nosso compromisso matinal, para que juntos estejamos pela manhã e juntos entretidos, mas também, como tenho dito, juntos também formados e informados através dos conteúdos que nós divulgamos, que nós debruçamos aqui no programa. Já para trás fica Manhãs Noticiosas, que ainda melhor lhe informou sobre o que acontece à volta do país e do mundo, como ele, como Xixuma. Esta é só, como tenho dito, aquela continuidade da viagem com conteúdo já mais aliviado assim, não é? Para que você possa agora relaxar um pouquinho, exatamente. Siga, corra já a seguir as nossas plataformas de rede social para melhor interação, para que você possa participar de forma direta, deixando os seus comentários, o seu like e visualizando também o nosso programa. E o nosso programa hoje começa com informação, com um direto que vai passar. Vamos ao outro primeiro, vamos ao direto, Regi, confirma-me. Vamos ao direto? Muito bem, o Presidente da República, a Sua Excelência Filipe Jacinto Inhosse, inaugura obras complementares da barragem de Curumana. E nós vamos assistir a esta mesma inauguração em direto agora. E você continue ligado tanto para o que nós vamos já, portanto, proporcionar-lhe em tela, bem como para os conteúdos que nós preparamos para si no programa de hoje. Exatamente porque temos um tema super especial que chama ainda mais a atenção das mulheres, música e mais conversa. Não sai daí porque já nós voltamos. As comportas da grande barragem emblemática de Curumana, aqui no nosso posto administrativo de Sabe, no distrito da Moamba. A maneira hospitaleira da província de Maputo, dizemos Oio, Canimambo, Ociso. Muito obrigada, Sua Excelência, Presidente da República. Excelência, é de justiça que recordemos que no dia 29 de novembro de 2019, neste local, Vossa Excelência, Senhor Presidente, inaugurou a Estação de Tratamento de Água Compacta ETA, e com a inauguração destas obras complementares das comportas da barragem da Curumana, temos a certeza que o impacto será significativo na melhoria da disponibilidade da água, tanto para o consumo humano como para a irrigação, abeberamento de gado e mesmo produção de energia, através do aumento da capacidade de armazenamento da barragem da Curumana, o que vai também permitir o reforço do abastecimento de água à área metropolitana do Grande Maputo. A vossa presença hoje, Excelência, e o ato de inauguração faz jus à grandeza da nossa província de Maputo como uma das grandes províncias no domínio dos recursos hídricos. Por outro lado, este empreendimento de tão grande envergadura irá aumentar a capacidade de encaixe de água, contribuindo para a melhor gestão de cheias e de secas na nossa província. A nossa província, Excelência, tem uma taxa de acesso de água potável de 56% e com este contributo se melhoram as provisões de atingirmos as metas estabelecidas no nosso programa quinquenal de governação, que é de 64%. Sublinhamos também o nosso reconhecimento e vénia como província, assim Sua Excelência, Senhor Presidente da República, pela liderança e envolvimento pessoal na mobilização de recursos para a construção da grande e emblemática barragem da Moamba Major, que continuará a elevar o papel da província de Maputo no domínio da provisão de recursos hídricos e na contribuição para o aumento da produção e produtividade, não só agrária, mas também industrial. Aliás, a nossa província detém o maior parque industrial deste país. Pelo que dizemos, Excelência Presidente, o ESO, Ambilo e a Rina, Rinushiro Chinene na multa.
o nosso coração rejubila. Muito obrigada, Sua Excelência, Presidente Filipe Jacinto Nunes. Termino reiterando o nosso compromisso de tudo fazer como província para desempenhar o nosso papel na preservação deste grande empreendimento, a nossa barragem de Curumana. Canimambo, Rio Chile, muito obrigada, Excelência. Muito obrigada, Sua Excelência Vitória Dias Diogo, por esta intervenção. Com a permissão de Sua Excelência, passaremos a apresentar o vídeo que retrata o processo de reabilitação da barragem de Curumana. Construção da barragem da Serra de Curumana, daí o nome Barragem de Curumana, foi precedida pelos seguintes estudos. Estudos preliminares entre 1972 e 1973. O projeto executivo entre 1972 As obras de construção da barragem de Curumana, na bacia hidrográfica do rio Incomati, concretamente na subbacia do rio Sabié, iniciaram em 1983, tendo a cerimónia inaugural sido presidida por Sua Excelência Samora Moisés Machel. A sua inauguração decorreu em 1989 e foi presidida por Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano. Trata-se de uma barragem mista de terra e betão. Devido à guerra civil e às limitações de financiamento, as obras não chegaram a ser concluídas, tendo ficado por montar 6 comportas, fato que impedia que a barragem operasse na capacidade inicialmente projetada. O governo de Moçambique mobilizou, junto do Banco Mundial, fundos para a conclusão das obras da barragem de Curumana. As obras de reabilitação da barragem consistiram no seguinte: equipamentos hidromecânicos, instalação de 6 comportas radiais no descarregador principal. Estas comportas de aço de 7,27 metros de altura e 18 metros de largura e 70,51 toneladas de peso cada uma, que foram fabricadas na República Popular da China. O processo durou cerca de 8 meses, desde a concepção até à entrega das mesmas em Curumana. Instalação de uma comporta em secadeira no descarregador principal, composta por 4 troços de aço com 1,75 metros de altura e 18 metros de largura e 5,65 toneladas cada uma, e respectivo pórtico de manobra na comporta em secadeira, fabricado em aço num arranjo de 227,67 toneladas, munido de um balacim e um guincho com capacidade de elevação de 35 toneladas de peso. As ensacadeiras e o pórtico foram concebidos única e exclusivamente para a manutenção das comportas radiais. Reabilitação dos equipamentos hidromecânicos, que consistiu essencialmente na proteção anticorrosiva e pintura de 2 comportas vagão e guincho na tomada de água, uma comporta radial e uma válvula de jato oco na descarga de fundo, e reabilitação do sistema hidráulico de todas elas. Obras civis. Construção de um dique lateral na zona de Chavane, com uma extensão de 1.600 metros, uma altura máxima de 9 metros. Foram movimentados cerca de 33 mil metros cúbicos de solos e 12 mil metros cúbicos de pedra de variadas dimensões. Construção da casa de comando central e individual dos órgãos da barragem e do dique de Portela em Chavane. Construção do dreno do pé de jusante com 9 manilhas verticais e 4 valas coletoras e de medição do caudal drenado. Estas obras envolveram a escavação de 16.700 metros cúbicos de solos, tratamento da superfície do dreno com cerca de 2.205 metros cúbicos de brita, colocação de 1.377 metros de tubo PVC perfurado de 150 mm a 450 mm de diâmetro, cobertos por 1.860 metros cúbicos de solo drenante e 10.230 metros cúbicos de areia vegetal. Conclusão e entrega de 8 casas e novo escritório para a unidade de gestão da bacia hidroelétrica de Incomate.
construção de infraestruturas de reassentamento, parcelamento e construção de 132 casas tipo 3, tipo 4 e 5 para o reassentamento, distribuída pelas comunidades de Muchipe, Ndindiza, Batine e Fungotine, tendo passado pelo processo de indução de funcionamento das infraestruturas. Construção de um sistema de abastecimento de água com capacidade para servir cerca de 5.000 pessoas. Instalação de uma linha de energia às comunidades reassentadas no bairro de Muchipe e de painéis solares individuais para a eletrificação das casas nos reassentamentos de Ndindiza, Batine e Fungotine. Reabilitação do posto de saúde e construção de 4 salas de aulas e casas para professores no bairro Chavane. Implementação do plano de restauração de meios de subsistência, incluindo preparação de 234 hectares de terras agrícolas, beneficiando 154 famílias. 2 lições durante o processo de construção. Necessidade de maior articulação contínua com as comunidades para melhor apropriação dos benefícios sociais do empreendimento e diminuição de percepção de perda de terras e ou de infraestruturas no âmbito do reassentamento. Necessidade de inclusão na equipa de fiscalização de técnicos nacionais com domínio da legislação e práticas costumeiras nacionais. Estiveram envolvidos na empreitada 643 trabalhadores, dos quais apenas 75 expatriados. A barragem de Curumana, localizada no posto administrativo de Sábia, distrito de Moamba, província de Maputo, tem as seguintes características: altura, 45 metros, desenvolvimento total de coroamento, 3.050 metros, capacidade de armazenamento, 1.380 milhões de metros cúbicos, capacidade de armazenamento útil, 1.230 milhões de metros cúbicos, nível de pleno armazenamento, 117 metros, nível de máxima cheia, 120 metros, nível de mínima exploração, 95 metros. A obra foi executada pelo consórcio China Jiangxi International Corporation e Jiangxi Water Hydropower Corporation Limitada e fiscalizada pela AECOM África Moçambique Limitada. Custo e principais intervenientes. O projeto foi executado no montante de 40 milhões de dólares, financiados pelo governo de Moçambique com o apoio financeiro do Banco Mundial no prazo de 3 anos. Responsável do projeto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, tendo sido a ARASUL, Instituto Público, Administração Regional de Águas do Sul, a Agência de Implementação. Contou igualmente com o envolvimento do Governo Provincial de Maputo e do Governo Distrital de Moamba. Por uma gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Acabamos de acompanhar o vídeo que retrata as diferentes fases do processo de reabilitação da barragem de Curumana. Com a permissão de Sua Excelência, convido a diretora do Banco Mundial em Moçambique, Sua Excelência Ida Soarai Ridolf, para usar da palavra. Your Excellency, Mr. Filipe Jacinto Nyusi, the President of the Republic of Mozambique, Your Excellency, Mr. João Osvaldo Machatine, Minister of Public Works, Housing and Water Resources, Your Excellency, Mrs. Victoria Diogo, State Secretary of Maputo Province, Your Excellency, Mr. Julio Paruque, Governor of Maputo Province, Honorable Mrs. Guillermina Kumaguelo Gaspar, Administrator of the District of Moamba, distinguished members of the Diplomatic Corps in Mozambique, ladies and gentlemen, just a few words. It is really my honor to convey my warm greetings to you, Mr. President, for your leadership and for inviting the bank to join and participate in the inauguration of this dam. These works started in the 1980s, and we are happy
that thanks to the joint efforts of the government and the bank, we were able to complete this 30-year project. The results provide significant benefit for the local population and for the Greater Maputo metropolitan area. Under the leadership of the Ministry of Public Works, Housing and Water Resources, and for a total budget of $105 million, a lot has been achieved. I am not going to go through it again because we just saw it all on the video. I would like to say, though, that the dam is going to offer great opportunities for irrigation, and it will improve the livelihood of hundreds of families. The dam is also a very good mitigant to the effects of climate change, in particular the severe droughts that have been experienced in the southern region of Mozambique. The dam also offers a much-needed additional water supply for Greater Maputo, which has mainly depended on the Umbaluzu River. The dam is part of the National Water Development Program, whose objective is to better manage the country's water potential, enabling it to mitigate the risks of droughts and floods, while also offering opportunities for the development of agriculture and access to potable water. I already had the pleasure to participate with you, Your Excellency, a few weeks ago in the inauguration of Makaratame Dam, and I do hope that the World Bank can continue to support the development of the water resources in all of the different phases: water management, water supply, irrigation, sanitation, as we go forward, with the objective to provide sustainable services to the Mozambican people and to improve their livelihood. Again, thank you very much for the opportunity, and I wish all of the populations the best as they move forward with their development. Muito obrigada. Após essa intervenção e com a permissão da Sua Excelência, convido o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos a usar da palavra. Com a permissão de Vossa Excelência, Engenheiro Filipe Jacinto Nhusi, Presidente da República de Moçambique, depois das intervenções que antecederam esta minha e também do vídeo que foi aqui passado, mais nada não nos resta senão convidar Vossas Excelências para se dirigir aos presentes e à população moçambicana. E muito obrigado. Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Senhora Secretária de Estado na província de Maputo, Senhor Governador da província de Maputo, Senhora Diretora do Banco Mundial em Maputo, estimados parceiros de cooperação, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, são daqueles dias que não precisa de falar nada, porque isso é uma grande festa, uma festa visível para os moçambicanos. Mas gostaria de iniciar a breve intervenção saudando a população do distrito de Moamba, em geral, e do posto administrativo de Sabi, em particular, pela calorosa recepção. Sentimos quando vínhamos que eles gostariam de estar perto de nós, mas por razões bem conhecidas não se consegue fazer. O nosso governo elegeu o acesso à água potável e um serviço adequado de saneamento como elementos essenciais para a melhoria da qualidade de vida, bem-estar e dignidade do nosso povo. No presente quinquênio é também
armazenamento de água, reconhecido que é um papel destas na dinamização das componentes econômica, industrial, social e ambiente do nosso país. As obras que hoje inauguramos enquadram-se na visão de melhorar a disponibilidade de água, os serviços de abastecimento de água e o aumento da produção e da produtividade. Compatriotas, a barragem de Corumana, como foi bem dito aqui, foi inaugurada em 1989, sem que as obras tivessem sido concluídas em conformidade com o previsto no projeto executivo. E era uma dívida que tínhamos. Faltava na altura a instalação das comportas no evacuador de cheias e a construção do dique lateral na margem direita da Albufeira. Por isso que viram que o valor que envolveu é enorme, 40 milhões de dólares. A situação de guerra, de desestabilização, que na altura o país foi vítima, e isso é uma realidade, por isso que se vê o pequeno monumento com munições que simboliza essa paragem obrigatória, impossibilitou a sua conclusão. Sem a instalação das comportas, a barragem não podia maximizar o seu potencial de armazenamento. Armazenava apenas 720 milhões de metros cúbicos contra um armazenamento de cerca de 1,240, conforme o dimensionamento feito no projeto executivo. A barragem de Corumana tem o potencial de dinamizar o desenvolvimento nos distritos de Moamba, Magudi, Manissa, para além do grande impacto social traduzido pela geração de emprego para milhares dos nossos concidadãos que vivem nestes distritos. Há ainda a considerar os ganhos da mitigação dos efeitos nefastos causados pelas cheias, o crescimento populacional e a expansão da zona urbana que as cidades de Maputo, Matola, as vilas de Buane e Marraquene registraram nos últimos anos, começou a demandar a necessidade de maximizar o armazenamento de água em Corumana, por forma a assegurar a expansão do acesso à água e a melhoria dos serviços de abastecimento de água às populações. No outro lado, notava-se com extrema preocupação que a principal fonte de abastecimento de água, a área do Grande Maputo, portanto a barragem dos Pequenos Libombos, não tinha água suficiente para responder à demanda crescente. Impunha-se a identificação de fontes de água adicionais e a barragem de Corumana é a opção imediata e com menos custos para o Estado. Eu recordo quando passamos aquele momento muito difícil sem água nos Libombos. Fizemos tantos exercícios como tirar a água daqui e não nos deixava dormir isso também. E esta pressão até foi o que nos ajudou também muito rapidamente a agilizar o processo de financiamento deste projeto. Com o apoio do Banco Mundial, mobilizamos recursos para a implementação das obras de conclusão das obras complementares da barragem de Corumana, que, como acabamos de ver, consistiram na instalação de 6 comportas radiais no evacuador de cheias, construção do dique de Portela, bem como várias intervenções com o objetivo de reforçar a segurança da infraestrutura e em conformidade com o Regulamento de Segurança de Barragens recentemente aprovado pelo Governo. A barragem
é uma obra muito delicada, porque podemos estar a fazer uma represa e que a qualquer momento pode trazer mais problemas, porque terá água acumulada, uma água que pode facilmente destruir. Espero que o trabalho que foi feito aqui, de fato, ajude-nos a gerir a água. Este aumento da capacidade de armazenamento vai permitir, primeiro, a melhoria da provisão dos serviços de abastecimento de água a cerca de 2 milhões de pessoas. Segundo, a fiabilidade na irrigação de cerca de 19 mil hectares na bacia hidrográfica do rio Incomate. Terceiro, melhor gestão de cheias e secas na região sul do país em geral e em particular na bacia do rio Incomate. A melhoria da qualidade da vida da população está no centro das atenções do nosso governo. Fato que é demonstrado não só por estas obras de Curumana, mas também pelos investimentos em infraestruturas de gestão de recursos hídricos e abastecimento de água e saneamento. Queremos realçar também o grande impacto social bastante positivo que estas obras tiveram nas populações reassentadas. Cerca de 133 famílias receberam casas novas, construídas de acordo com os ditames de regulamentos sobre o reassentamento. E isso também foi uma questão que apelamos, que não queríamos que a população ficasse ausente no processo da construção, e a sua participação foi importante para poderem aderir ao projeto e ir ao encontro dos seus interesses e gostos. Os bairros afetados, como muito bem foram referidos, de Mochipe, Ndindiza, Batime e Fungotini, debatiam-se com problemas de falta de água potável. Mas com este projeto, estes bairros irão ter água canalizada, fornecida por um sistema de abastecimento de água construído de raiz. Portanto, estamos também ao mesmo tempo a celebrar o bem-estar gradual para as populações desta região. Estimados presentes, a região de SADC e a zona sul de Moçambique, em particular, debatem-se com uma das piores secas dos últimos 30 anos. A construção de infraestruturas de retenção de água tem sido uma das estratégias adotadas para a mitigação destes efeitos e a construção da resiliência climática. É dentro do espírito que o governo de Moçambique está empenhado na mobilização de fundos para a construção da barragem de Muamba Major, que vai permitir a expansão do abastecimento de água para o Grande Maputo, bem como dotar de maior fiabilidade o fornecimento de água à irrigação. Lembrar que a bacia de Incomate é partilhada com a África do Sul e Swatini, e é importante que construamos infraestruturas de retenção de água para reduzirmos a nossa vulnerabilidade por sermos um país de jusante e estar mais expostos aos riscos de origem climática, como cheias e secas, com impactos profundos na nossa economia. Não posso terminar a minha intervenção sem reconhecer e agradecer, em nome do governo de Moçambique e do povo moçambicano, mais uma vez, o apoio do Banco Mundial no financiamento destas obras. O Banco Mundial é um parceiro sempre presente nas estratégias do governo para o desenvolvimento, e há pouco tempo, como muito bem foi aqui referido, estivemos na primeira aparição com a diretora do Banco Mundial na inauguração da bacia de dissipação de Macaretane, numa demonstração clara do apoio
que o Banco Mundial presta a Moçambique e por isso muito agradecemos. Um agradecimento especial vai para a população do posto administrativo de Sabe, que criou todas as condições para que estas obras decorressem com a tranquilidade necessária. Falo isso não como frase de discurso, mas estive totalmente atento para ver se teríamos complicações no processo de implementação deste projeto, mas Sabe deu o exemplo que não, os projetos quando vêm são para ser apoiados, porque é para servir a nós mesmos. Obrigado por passar. Os meus agradecimentos ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, aos governos a todos os níveis e todos os serviços e trabalhadores, ao empreiteiro e fiscal, que em tempo útil se envolveram nesta operação importante da construção desta barragem de vida. A única coisa que ficou de grande importância para a população de Moamba, de Sabe, é cuidar bem deste projeto. A província de Maputo tem que fiscalizar o funcionamento deste projeto, porque para além de servir Moamba, como eu bem disse, serve mais distritos, mas serve o país, porque desta água sai a produção e essa produção serve o país e esse é um distrito agrícola de grande importância para Moçambique. Muito obrigado e com estas palavras formalizo a inauguração das obras complementares da barragem de Corumana. Obrigado. O Presidente da República, Filipe Nyusi, Chegados aqui, permita-me, Excelência, anunciar o fim desta cerimónia de inauguração das obras complementares da barragem de Corumana, de vital importância para o abastecimento de água, não só ao distrito de Moamba. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Análise com rigor e isenção. Desporto nacional e internacional. É aqui, todas as segundas-feiras, às 18h30, no Lance MZ 442. Fique ligado. Percorremos vários quilômetros até chegar ao mais recôndito. Trabalhamos com rigor, paixão, responsabilidade e muito bom senso para a formação de uma nação linda e cada vez mais unida. Não tenho água, não tenho energia, não tenho nada. Isso para mim é frustrante. Começa a recolher dinheiro nas casas, a dizer que vão trazer energia, água e por fim não trazem nada. É quando ela apoio, Esta mamã cria bandidos aqui que vendem droga.
Eu já tenho brincado, eu aqui na zona, eu mesmo ia fumar. Assim acontece no Vivências do Povo, de segunda a sexta-feira, aqui na Mídia Mais TV. % da produção de peixe em cativeiro a nível de Moçambique acontece na província de Inhambane. Em Inharime, o projeto Puelela Fishers promove o crescimento da aquacultura e beneficia os produtores locais. É uma grande oportunidade que o governo tem feito de dar, neste caso, essas oportunidades de criar-se empresas aqui a nível nacional de piscicultura e de outras áreas para o envolvimento de outros jovens recém-graduados na área de emprego. Moçambique avança com a força de todos. Moçambique avança com a força de todos. Através deste investimento, os pequenos produtores contam com uma cadeia de valor organizada. São estimulados a produzirem mais através da oferta de ração, gaiolas e alvinos e encontram mercado. A transferência de conhecimento e de tecnologia é mais uma das vantagens deste projeto. Queremos continuamente a ver Inhambane a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique, quer na produção agrícola, pecuária e principalmente na piscicultura, contribuindo assim para o avanço de Moçambique e o desenvolvimento do nosso país. Moçambique avança com a força de todos. Governo de Moçambique. Nunca foi tão fácil e divertido falar sobre vários assuntos. Aqui no Bate-Papo, de jovem para jovem, falamos sobre vários assuntos que interessam aos nossos jovens. Temos sempre um espaço para conhecer as iniciativas, as inspirações e ainda encontrar soluções para os nossos problemas. De segunda a sexta-feira, a seguir a edição da tarde, vem vibrar conosco e dar mais cor às tuas tardes e bater um papo no programa mais jovem da TV. Muito bem, estamos aqui de volta depois deste direto que exibimos na tela. Agora para a continuidade do nosso programa, para você que estava ansioso em saber afinal o que é que vamos abordar hoje, com quem vamos abordar os temas e tudo mais. Aqui estamos nós, portanto, fica do outro lado, bem ligado, bem sentadinho. São neste momento 9h41 de quinta-feira, dia 29 de outubro, mês que se faz a despedir, o mês 10 do ano que já se faz a despedir. Para hoje, nós vamos aqui receber a Eza Munian, ela que é juíza, e vamos falar das crónicas que ela tem escrito, de certeza que há de ser interessante. Vamos ouvir música com flangas, mas agora é hora mesmo de já sem mais delongas, introduzirmos o nosso tema central de conversa, tema este que será abordado pelo professor Rui Marques, a falarmos de hirsutismo, que é o excesso de pelos nas mulheres. Muito bom dia, Rui Marques, já faz tempo que não tem esta oportunidade de conversa, ainda bem que está aqui esta chance, não é? Este programa, qual nós podemos mais uma vez abordar um tema. Bom dia, olha, antes de mais, é um tema interessante. E é um tema triste ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. As mulheres que o digam. As mulheres que o digam, exatamente. Não, hirsutismo, o excesso de pelos, por vários fatores, há vários fatores que promovem esse excesso de pelos. Hoje em dia pode ser combatido, mas também não é fácil.
As pessoas pensam que é fácil, eu vou dar algumas dicas ao longo do programa, vou dizer como é que elas devem fazer em variadíssimas técnicas, porque nós hoje em dia temos o laser, temos a depilação a cera de há muitos anos, que às vezes criam algumas alergias, mas de qualquer maneira é assim, deve ser feita sempre depois da menstruação. Depois da menstruação. Ok? Depois vai-me dizer assim, ok, mas uma mulher que entra na menopausa, como é que é? Não tem menstruação, como é que ela vai fazer? Vai fazer de 28 em 28 dias. Portanto, nós temos que ir em busca da fase anagénica do pelo. Muito bem. Mas vamos às perguntas, que senão vou-me adiantar já vou até responder. Na verdade, eu até queria que nós fizéssemos assim uma introdução mais aprofundada do exotismo, desse excesso de pelos, no conceito e nas razões. Há de ser pelo fato de algumas mulheres provavelmente terem algumas hormônios mais masculinos e por isso desenvolvem, porque para os homens é menos constrangedor. Tem a ver com tudo. Mas para as mulheres já é anormal de alguma forma. Tem a ver com tudo. Por exemplo, as asiáticas e as americanas não têm pelos. Não. Ou quase não têm pelos. Quase não têm pelos. Exatamente. E nós temos, é assim, tem a ver com vários fatores. Os fatores hormonais. Há alturas em que dizem assim, viram-se para a mãe, o doutor vira-se para a mãe e diz, olha, a filha vai começar a tomar a pílula para controlar esses pelos. Ok. Até pode controlar, mas também pode provocar a pílula. Portanto, há aqui vários fatores que são realmente prejudiciais ao crescimento do folículo. Depois é assim, porque que há... Nós temos todos uma quantidade de folículos, ok? Porque que há os carecas, não é? Pois. E porque que há cabeludos como eu, não é? Isto tem um bocadinho a ver com a fase anagénica do pelo, catagénica e telagénica do pelo, ou seja, há inclusive o aspecto hormonal. O aspecto hormonal depois até provoca excesso de testosterona e tudo isso é que provoca que haja mais folículos pilosos que façam realmente crescer o pelo. E como eu já dizia, é bem mais comum nos homens, nas mulheres nem tanto, mas percentualmente há mulheres sim que vêm a desenvolver pelos a mais no seu corpo, na sua pele e as incomoda de maneiras que de tempos em tempos eu tenho que fazer a depilação, seja serra, seja como for, outras acabam assumindo, não é, esta característica no seu corpo, mas sem inclusive muito conforto. Com isto há uma forma de combater, percebendo a mulher que tem esta tendência, uma forma de combater através destes tipos de tratamento a não se quer mais desenvolver ou sempre terá de fazer uma manutenção, um controle? É assim, eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem. Antigamente ainda existe, uma máquina que atacava o folículo piloso, que era uma máquina que tinha uma agulhazinha que a técnica esteticista tinha que enfiar no folículo piloso e aquilo dava uma corrente elétrica, fazia a descarga no folículo e inutilizava o folículo. E depois, passado anos, depois da menstruação, essas pessoas que ficaram sem pelos com essa técnica, estamos a falar de muitos anos atrás, como eu, já velhote, que usaram essa técnica, voltam a surgir pelos, ou seja, tornam-se ativos. O que acontece é o seguinte, nós temos no nosso corpo uma quantidade de folículos pilosos, que estão ativos ou inativos. As asiáticas, as americanas têm mais folículos pilosos inativos. Nós temos mais folículos pilosos ativos. Portanto, quando eles se tornam ativos, fazem realmente com que o pelo sobressaia. É como o regar, o plantar as plantas, essas coisas. Portanto, nós temos necessidade realmente, uma das técnicas, o laser. O que é que o laser faz? O laser destrói o folículo piloso. Ok? Ou seja, não é bem o destruir. Todo o folículo, as pessoas vão ficar abismadas com o que eu vou dizer, todos os folículos são alimentados por uma artéria que deriva em veias. Para nós termos ideia, os milhares de pelos que temos, e todos eles têm uma artéria e uma veia. Ou seja, isso é a alimentação do pelo. Ok? É a alimentação do folículo. O que o laser faz é vasoconstrição, ou seja, é eliminar essa alimentação. Ao eliminar essa alimentação, deixa de existir pelo.
Exatamente, muito bem. Nós temos algumas perguntas em Vox, antes mesmo de eu dar continuidade aqui, com acho que também preparei para o Rui Marques. Regi, temos no ponto as questões que a Frida Conuana. Portanto, muito bem, vamos já colocar no ponto as questões feitas na rua, curiosas, não é? Sobre pessoas que desejam ter mais esclarecimento, inclusive sobre o exotismo. Qual é que é a percentagem assim, estatística que se pode ter deste isto é um problema ou uma característica? Poderia-se assumir como um problema? Não é um problema, não. É assim, nós temos... dizemos, e há tabelas, eu trabalho esta técnica há mais de 20 anos já, é muito tempo, e muito honestamente, eu hoje ainda não sei quase nada sobre pelos, porque esta é uma realidade. É uma realidade. Nós chegamos, americanos dizem, por exemplo, que numa perna existe 80% de pelos inativos, se calhar eles têm esse 80%, os franceses dizem que existe 40%, os portugueses dizem que existe 60%. Vamos lá ver, quem é que está certo? Não. Eu antigamente até brincava e dizia aos clientes, olha, como o americano diz isto, como o francês diz aquilo, nós como portugueses nem sabemos, por isso mais vale a pena nem dizer nada. Porque é difícil, não é fácil. O que a gente tem que ter noção é que existe 3 estágios do pelo, que é a fase anagénica do pelo, que é quando o pelo sai do bulbo, isto ida dentro da pele, depois uma fase catagénica do pelo, ok? Depois uma fase talagénica. Quando existe a fase catagénica, ele já está desgrudado do bulbo. Quando existe uma fase talagénica, ele já está completamente quase cá em cima para ser renovado por outro. Quando é que acontecem essas fases anagénicas do pelo? Durante a ovulação ou a menstruação, ou seja, durante as alterações hormonais que as pessoas têm. Por isso é que há mais problemas com as mulheres do que os homens. Primeiro porque as mulheres não deviam ter pelos e depois porque realmente têm mais alterações hormonais, não quer dizer que os homens também não tenham, mas as mulheres têm muito mais alterações hormonais. Por isso é que deve ser feito. A pessoa que vai fazer uma depilação, o meu conselho é fazer sempre ou na ovulação, se não tomar nenhum contraceptivo, não é? Ou durante a ovulação, ou 3 dias após a menstruação, porque é quando os pelos, seja a cera, é quando ela vai arrancar o maior número de pelos que estão na fase anagénica. Porque se ela arrancar os pelos que estão na fase catagénica ou telagénica, logo de seguida, logo passado uns dias, tem os pelos todos outra vez na zona em que fez a depilação a laser, ou a cera, ou o que for. Exato. Ou a linha, como existe. Ou a linha, pois, verdade. Se você tem alguma curiosidade, tem alguma dúvida, tem alguma questão a deixar em relação a este tema, pode usar também do nosso facebook.com/mediamaistv para aqui, portanto, colocar, ou então o nosso contacto que vamos até deixar disponível. Alguém com interesse está à vontade em interagir connosco e deixar aqui a sua dúvida ou então o seu próprio testemunho. Por exemplo, no Facebook neste momento, embora não sejam questões diretas à nossa conversa, está aqui o David Sarmento que diz bom dia, Tata, como está? Bem, obrigada. Está o José Manuel que diz bom dia também, muito bom dia. O Edmilson Fernando Cumbano que diz bom dia, Manatata. Aqui é o DJ Edmix, ligado ao programa a partir do bairro de Inhagoia. O Shona Telma diz bom dia e bom trabalho. Muito obrigada a vocês que já aqui deixaram as vossas mensagens e continuem a escrever-nos. No entanto, vamos a estes comentários, não é? Que se ouviu, estas audições que se ouviu pelas ruas em relação ao nosso tema de painel. Já podemos seguir, Regi? Alô, Regi, já podemos seguir? Por favor, na tela. Uma grande curiosidade. Há quem diga que mulheres com pelos são feiticeiras. É verdade? Mulheres com pelos são feiticeiras. Não é verdade. Nunca ouviu também dizer que mulheres com barba costumam voar de noite? Claro que sim, mas por mim não é verdade. A pessoa pode ter barbas, mas não entrar naquele mecanismo. Estás a ver? Não é verdade. Calha sim, não sei, não ser, mas por mim não é verdade. Porque mesmo eu não ter outra mulher não ter pelo, mas pode ser feiticeiro. Sim. Pai, eu acho que isso é mito. Mas já ouviu?
Dizem por aí, uns dizem que mulher que tem barba é porque é feiticeira, ou porque é saborosa demais, então não sabemos exatamente qual é a real. Mas eu acho que é mito, não tem nada. E a mulher peluda? Não tem nada a ver com a feitiça, acho que é mito só. É uma gozação só. Já ouviu falar que a mulher com barba pode ser feiticeira? Já. E concorda com esta política? Não concordo. não concordo. Porque muitas das vezes mulheres com barba não são feiticeiras. Aquilo ali sai porque eu tenho pelos. Não é que saindo barba sou feiticeira. Sim. E a mãe, tendo pelos, em algum momento faz alguma depilação? Não. Ou simplesmente deixam assim. Já ouvi. Já encontrou-se com uma mulher que tinha barba e ficou assustada? Claro que não. Eu também tenho barba e não posso me assustar comigo mesmo. É sério? Tem uma ou várias barbas? Eu tiro quando sai, né? Costumo puxar, mas costuma sair 2, 3 barbas por aí. Há quem diga que quando ter o hábito de sempre tirar a barba vai encher. Dizem quando tiras com gilete ou com depilador, mas dizem quando puxas. Eu não sei. Então a Thalia nunca correu o risco também de ser acusada de feiticeira? Talvez falam em off. Nunca tiveram coragem de me chamar de feiticeira. É um mito, eu acho que é um mito. Não, porque é algo genético, é algo que tem a ver mais com o sistema metabológico da própria pessoa, não é? Quero acreditar que não tem nada a ver com feitiçaria ou algo do gênero. É algo científico que acontece, são algumas transformações que as mulheres obtêm, não é? Ocorre algo natural, é algo normal que qualquer pessoa pode ter. Não teria que é algo de feitiçaria, não. E mulher com pelos, ela deve permanecer com os pelos ou ela deve fazer uma depilação? Diria que depende também, não é? Da estética e de como a pessoa se sente bem. Por exemplo, eu tenho barba, mas há quem não se sente sem barba, isso depende de cada pessoa. Não diria que deve tirar assim, depende de como a pessoa se sente bem. O importante é a pessoa se cuidar, estar sempre limpa, para mim é o mais importante. Muito bem, e estas são as curiosidades, os mitos, porque há muitos mitos, há muitos tabus em relação a isso. E a Frida Conduana foi questionando se estas pessoas já teriam ouvido falar sobre estes mitos e o que é que entendem, o que é que acham sobre isso. Estou preocupado, antes de mais. Já vi milhares e milhares de bruxas. Milhares de bruxas, se for o caso, não é? Se for o caso, serem bruxas. Muito bem, mas, por exemplo, das questões dos mitos aí levantados, uns que eu também já ouvi e nunca acreditei muito na relação que uma coisa poderia ter a ver com a outra, mas talvez o Rui Marques possa ajudar-nos na compreensão disto, portanto, que as mulheres com este excesso de pelos no corpo podem ser mais, quero encontrar aqui uma palavra menos erótica ou algo do género, mas mais apetecíveis, por exemplo, em relação às outras. Não tem nada a ver. Eu lembro-me quando era miúdo, diziam-me que, criança ainda em Angola, né, as pessoas diziam-me que se ela tivesse pelos nos mamilos era um mulherão. Não tem nada a ver. Não é o facto de ter pelos que a vai transformar mais sexo ou menos sexo, ou que vai ser mais produtiva ou menos produtiva. O que acontece realmente, por exemplo, nós ouvimos ali as pessoas a falar, ela arranca, mas se cortar com gilete, há aquele mito de que se corta com a gilete, o pelo sai mais grosso. O pelo não sai mais grosso, era aquilo que eu dizia há um bocado. Ele tem a fase anagénica, catagénica e telagénica. Quando ele nasce bicudo. Não é? Se a gente corta no meio, é claro que o que sai fora é a parte mais grossa, mas ele não engrossa, porque senão nós homens teríamos troncos de árvores no rosto, não é? Porque fazemos a barba diariamente, teríamos troncos de árvores. Cortamos diariamente os pelos, portanto não tem nada a ver. Esse é um dos mitos que existe, que se cortar, coisa. Com a pinça, acho que sim. Com a pinça, mesmo fazendo com a pinça, se elas fizerem na fase anagénica do pelo, o pelo demora muito mais tempo a voltar, pode até demorar 2 meses. Se elas arrancarem numa fase catagénica ou telagénica, pode durar uma semana para ter que estar outra vez com a pinça. Cada uma destas expressões, anagénica, catagénica, telagénica. O bulbo é uma coisa tipo um redondo, né? Um funil, não é bem um funil, mas pronto, é um redondo, né?
Cá em baixo temos o bulbo piloso. Aqui, quando o pelo está preso aqui, é fase anagénica. Quando ele desgruda daqui, sobe um bocadinho, catagénica. Depois, quando ele está cá em cima para ser substituído por outro, é talagénico. O laser, as pessoas têm a ideia que o laser, por exemplo, entra dentro do bulbo. O laser não entra dentro do bulbo. O laser é uma luz, né? É uma luz que é conectada para dentro do bulbo através do pelo, ou seja, o pelo é que é condutor. Não. Por isso é que as pessoas dizem assim, um laser só faz pelo preto, porque é o pelo preto que tem melanina, é o pelo preto que é condutor da luz laser. Portanto, é através da melanina, através do pelo, que ele é condutor para chegar ao bulbo piloso e fazer vasoconstrição. Por exemplo, eu já tenho, ou já existe, melhor dizendo, máquinas para pelo branco, não é? Em que a gente tem que arrancar com a pinça o pelo branco e depois passar uma luz e torcer para que essa luz entre. Portanto, não podemos pôr, por exemplo, cera e voltar a pôr cera para arrancar os pelos brancos. Temos só uma chamada em linha neste momento, é o Raimundo. Olá, bom dia Raimundo, como está? Olá Raimundo. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, como é que está o Raimundo? Estou bem, graças a Deus, não sei a mana tarde. Igualmente, muito bem. Bom ouvir a sua voz. Está à vontade para a sua participação, por favor. Eu gostaria de entrar muito naquilo que é o tema do painel. Então, só liguei mesmo para saudar. Obrigada. Parabenizar mais uma vez pelo programa e dizer que estás muito linda. Muito obrigada, Raimundo. Obrigada. Também parabenizar ao doutor aí no estúdio pelas sábias palavras que ele transmite para nós cá. Tá. Muito obrigado. Porque é sempre um prazer entrar no programa, participar. É um privilégio para nós. E a felicidade é nossa, é também nossa, sem dúvida, em ter este testemunho de que sim, a audiência está do outro lado. Obrigado mesmo. Obrigada. Incrível. Muito obrigada. Continuem a assistir-nos, a acompanhar esta conversa e aos demais conteúdos que ainda neste programa nós vamos abordar. Está certo, Manatada, estarei aqui para acompanhar-vos. Boa, ótimo. Muito obrigada. Muito bem, faça tal como o Raimundo, ligando para o 859410-952 e ainda mais já participar do tema que estamos aqui a abordar sobre o hirsutismo, que é o excesso de pelo nas mulheres. E geralmente, Dr. Rui, as mulheres que aproximam ao seu consultório com este dilema, se assim posso dizer, de que é que mais se queixam? Constrangimento, vergonha, ou porque há um preconceito sobre isso, ou elas já que não se sentem realmente à vontade, não gostariam de ter o espelho? Mulher como boa mulher, acorda de manhã, olha no espelho e vê uma simples borbulha no rosto e para ela é uma confusão de todo o tamanho. Não é? Não. As mulheres, infelizmente ou felizmente, são assim. Agora imagino que é olhar para o espelho e ver um buço, não é? Ou ver... Eu vou dar o exemplo. Eu hoje nem fiz a barba, eu vou dar o exemplo. As pessoas que estão a olhar. Eu tenho no meu buço uma série de pelos pretos aqui em cima do lábio, né? Estão aqui. Porquê? Quando eu comecei a ter a barba branca e preta, eu optei por fazer uma sessão só de laser no rosto e eliminei os pelos. Só que aquilo, também vou dizer aos clientes, também dói. E entretanto não fiz por cima do lábio. Por isso é que eu por cima do lábio tenho esta manchazinha de pelos pretos. Isto só para provar. Foram eliminados os pretos, mas os brancos estão cá. Não é? Isto foi só para não ter esta mescla de pelos brancos e pretos, porque eu já sou mais branco que preto. Por isso, para não ter essa mescla, aconteceu isso. Agora, realmente é assim. Autoestima das pessoas. Mais uma chamada. O Jacinto, que nos liga de Maputo. Olá, bom dia, Jacinto. Bom dia. Bom dia, como está? Estou bem, não sei. Igualmente bem, obrigada. Por favor, está à vontade para a sua participação. É assim, desculpa, eu queria fazer uma questão breve ao doutor. Sim. Eu queria perguntar, mas é sobre os homens. Por que alguns homens têm pelos muito compridos nas orelhas?
Muito bem, eu vou pedir a Regi para aumentarmos o som do turno aqui, mas perguntava porque é que os homens têm, aí a linha caiu, mas eu percebi a pergunta, porque é que os homens têm tido a tendência a ter pelos compridos nas orelhas? Os pelos estão pelo corpo todo, não vale a pena, os pelos estão pelo corpo todo, há quem tenha tufos por dentro das orelhas, não é? E os pelos estão pelo corpo todo, lá está, é preciso ir cuidando, é preciso ir tirando com uma pinça, é preciso, para quem quer... Porque assim, há pessoas que aparecem com uma sobrancelha enorme, com os tufos nas orelhas e não estão nem um pouco preocupados. E quando as pessoas não estão nem um pouco preocupadas, quem está com as pessoas também não repara. Quando as pessoas se preocupam com esse tipo de coisas é quando as pessoas que estão em frente reparam. Isto é como ter um rasgão nas calças e a gente fazer os possíveis. Se a gente for com o rasgão caminhando normalmente, as pessoas até nem reparam. Mas se a gente for preocupado em tentar tapar ou com a bolsa, ou com a mão, é quando as pessoas mais depressa reparam, é ou não é verdade? É verdade. Quanto mais a gente quer esconder, mais é visto. Portanto, é nesse sentido, quer dizer, tem a ver com a autoestima, tem a ver que pelos estão no corpo todo, e dizem-me assim, mas pelos nas nádegas nem os homens às vezes têm, não é? Nas nádegas mesmo. Sim. Mas a verdade é que eu tenho muita paciente com pelos pelas nádegas todas. É que se é preciso fazer a nádega inteira, né, de depilação, porque as pessoas realmente têm pelos na nádega. Portanto, não vamos descamotear, dizer que é isto, é aquilo, não vale a pena, é assim. A autoestima, a gente tem que a tratar, mas quem diz de pelos, diz de acne, diz de tudo. A história outra coisa em relação àquilo que eu já falei da pílula, em que é receitado a pílula para combater a acne da paciente, né, da adolescente, mas entretanto essa adolescente de repente começa a ter pelos até dizer chega. Portanto, isto tem tudo a ver com os fatores hormonais. Aquela adolescente que não tem a menstruação mensal correta, com os prazos certos, tudo isso faz com que haja um crescimento de folículos pilosos, ou seja, não é um crescimento que eles estão lá, um ativamento desses folículos pilosos para produzirem os seus pelos. Muito bem, certo. E a continuarmos com o fio de pensamento que já vínhamos, na questão que já aqui havia, portanto, deixado, alguma informação a concluir? Eu acho que é assim, concluir, as pessoas não terem medo... Em relação ao que nós já vínhamos falando. Não tenham medo de fazer com gilete, porque não é gilete que vai atrapalhar, principalmente, agora, é assim... Se as senhoras me perguntarem assim, como é que é? Eu tenho 18 anos, tenho 19 anos, comecei a ter pelos nas pernas. Se eles são realmente pelos duros e fortes, façam do joelho para baixo. Deixem as coxas sem fazer. Porque fazer as coxas, lá está, a gente habitua-se, vai ter que cortar e cortar e cortar e o pelo vai parecendo mais grosso, que não é mais grosso, mas vai se tornando, além de criar aquela mal-estar da pele da pessoa passar a mão. Portanto, é assim, se tiverem que fazer, façam do joelho para baixo. Em termos de virilhas, podem usar a gilete à vontade, não há risco absolutamente nenhum. Certo. Agora, usem, há outro conselho, este eu dou para as mulheres e para os homens, que é muito importante. Há homens que me aparecem com a barba toda irritada, com os pelos encravados no rosto. Isso tem a ver muito com estar a molhar a gilete e a fazer a barba. A barba deve ser feita posta a espuma e deve-se usar a gilete do começo ao fim da barba sem molhar a gilete. Tirar o excesso de espuma da gilete, que vai criando excesso de espuma, mas não se deve passar por água, porque isso é que provoca muitas das vezes o pelo encravado. E quando temos pelos encravados, vamos fazer uma esfoliaçãozinha. Se não sabemos o que é uma esfoliaçãozinha, isto em relação aos homens, se não sabemos o que é uma esfoliação, pedimos à esposa que nos indique como é que é uma esfoliação, porque elas de certeza absoluta que sabem todas o que é uma esfoliação. Portanto, é nesse sentido que as pessoas devem E existe algum procedimento menos invasivo ou mais natural que se possa fazer para combater ao excesso de pelo? Depende da quantidade de pelos. Se a gente disser assim, olha, eu tenho 3, 4 pelos que me aparecem no queixo, ok, vamos usar a pinça. Mas vamos usar a pinça mesmo naquela situação, durante a ovulação ou durante os 3 dias depois da menstruação. É na altura que se deve usar a pinça para demorar mais tempo. Agora, se a gente parte o pelo, é claro que vai sair o resto do pelo cá para fora. Sim, não é? sim. Não vale a pena. Portanto, é por isso que na fase anagénica ele está preso, durante a menstruação ele está preso, está na fase anagénica, e aí sai o pelo todo. Ou seja, até haver toda a produção do novo pelo,
perde-se um mês e tal. Não. Daí a vantagem. Exatamente. Isto em termos de cera, para quem faz cera, nem é preciso dizer à esteticista que lhe faz a cera, eu quero depois de... Não, já sabe, 3 dias depois da menstruação vai lá e diz, olha, arranja a marcação para mim, para eu ir fazer depilação a cera. E ela vai ver que os resultados são muito melhores. E existe a possibilidade de se ter uma depilação definitiva? É assim, existe depilação definitiva. Aquilo que eu faço é definitivo. Agora, é definitivo dos folículos ativos. Aquilo que eu explicava há um bocado. Que apareciam os clientes que depois da menstruação apareciam com alguns pelos. Não. Tem a ver de folículos que com qualquer alteração hormonal se tornaram ativos. Porque aqueles que estão ativos neste momento com laser elimina-se. E costuma ser em 4 sessões. E é eliminado definitivamente, ou seja, aqueles pelos já não voltam mais. Não. O que acontece é que estão lá mais folículos que se podem tornar ativos ou não. Por isso é que é um bocado dizer dos carecas ou dos não carecas. Os carecas têm imensos folículos inativos, não é? Eu tenho imensos folículos ativos. Muito bem. É isso que as pessoas têm que perceber. Que têm que perceber, exato. Algum outro mito que se possa desmantelar agora, que se possa quebrar agora, que possa estar à volta dos Não, os mitos, é assim, esta da bruxa nunca tinha ouvido falar. Esta também não. Esta nunca tinha ouvido falar, mas o mito principal é aquele que a Gillette faz engrossar os pelos, não faz engrossar os pelos. E também esta de que quanto mais se depila, mais acrescenta. Sim, e há outras que as pessoas às vezes chegam e dizem assim, andei a fazer laser em tal sítio e apareceram mais pelos. Não, não apareceram mais pelos. Não é o laser que faz pelos, ok? É porque tornaram-se ativos naquela altura. Não tem a ver, e isto não estou a defender os meus colegas, estou a dizer aquilo que é verdade, ou seja, não é por se fazer depilação laser que aumenta os pelos. A depilação laser pode queimar, pode não resultar, pode fazer várias coisas. Agora, não vai fazer crescer ou ativar folículos pilosos. Não. Isso de jeito nenhum vai fazer. É porque aconteceu, houve aquela alteração, quer dizer, ainda há dias uma cliente que já não ia lá há 2 anos e agora tinha uma simples penugem. Mas quer dizer, era uma penugem tão espaçada que aquilo não tinha nada a ver com o tratamento que tinha, não é? Quer dizer, mas eu já fiz barbas piores que a minha. Eu não sou extremamente barbudo, mas já fiz barbas em senhoras piores que a minha. Agora está a imaginar qual é a autoestima dessa senhora. Pois. Não é? Compromete. Vamos ser sinceros. Se às vezes uma borbulhazinha já incomoda as mulheres, imaginem o que é um rosto cheio de pelos, não é? Ou o que é fazer todos os dias pelos, não é? Portanto, é nesse sentido. Constrangedor. É verdade. Muito bem, já no fim desta conversa, Rui Marques pode deixar aqui alguma consideração, algum conselho, apelo, como for, ou então esclarecermos de forma bem resumida o conceito do exotismo e as possibilidades de tratamento. As possibilidades de tratamento, neste momento, a melhor técnica, começando pela última, a melhor técnica neste momento é o laser. Não é? De qualquer maneira, existem variedíssimos lasers. Eu acho piada quando as pessoas questionam, mas que laser é que é? Existe o NDIH, o Alexandrito, o diodo, existem variedíssimos lasers. Eu iniciei com um laser que se fazia pelo a pelo. Não é? O próprio manípulo disparava o disparo ao pelo e o próprio manípulo aspirava o pelo que estava eliminado. Portanto, existem várias técnicas. A melhor técnica realmente é o laser. Que o laser provoca o aumento de pelos, não é verdade. Pode queimar, pode danificar, pode evitar com que a pessoa volte. Eu quando digo pode queimar, eu vou ser honesto, eu próprio já queimei. Certo. E tinha uma paciente que eu queimava cada vez que ela ia. Só que depois lá vem a tal qualidade do laser. Aquele laser que queima e a pessoa fica eternamente com a queimadura, com a mancha, e há aquele laser que queima e passado algum tempo está reconstruída a pele sem mancha nenhuma. Agora, se a gente, para vos dar uma ideia, para fazer uma queimadura com laser, basta a pessoa transpirar. Aquela água que está em cima da pele, com o disparo ferve e queima. Certo. Porque os disparos são realmente fortes. Exato. Por isso, basta a funcionária não estar atenta e com um Kleenex e secando o rosto da cliente, porque há pessoas que transpiram. É verdade. Estão ali apavoradas e estão a transpirar e quem diz
de laser, diz de outros tratamentos, que as pessoas ficam com as mãos ensopadas em água, de tal é a situação de nervos que as faz transpirar. Portanto, nesse aspecto, é preciso ter cuidado. Agora, o laser funciona, o exotismo, ninguém está livre dele, quer dizer, é o que é. Pode-se fazer várias análises, pode-se fazer vários exames, e alguns realmente funcionam. Há muitos que dizem que é da tiroide, mas é assim, às vezes o fazer os exames e funcionar, ou atrapalhar, ou tratar esses exames com corticoides, essas coisas todas, é mais prejudicial do que o pelo. Pronto. Que ele não engrossa, cortando não engrossa, e pouco mais, quer dizer, e vamos torcer para que as senhoras não tenham muitos pelos. Não. Muito bem. Muito obrigada, Rui, por esta conversa e esclarecimento. Nada, obrigado eu. Que de certeza veio aqui a trazer alguma safa às mulheres que tenham este dilema com excesso de pelos no seu corpo e não sintam à vontade, passem por constrangimentos exatamente por esta razão. Obrigada e até breve. Obrigado eu. De qualquer maneira, só para uma deixazinha, o pior de tudo é que depois nós vivemos numa sociedade que vai alterando as modas, não é? Quer dizer, e uma mulher antigamente que era peluda, era em determinadas zonas era interessante, hoje em dia é tudo limpo, não é? Pronto, e por isso não é fácil seguir as modas. É verdade. O que importa é que cada um esteja bem consigo mesmo, tal como estiver ou como puder criar condições para estar. Obrigada, vamos a um breve intervalo, voltamos já e voltamos com mais conteúdos. Dos grandes sorteios da Loto por semana. Torna-te 2 vezes milionário. Aposta nos teus 6 números da sorte para participar nos sorteios com grandes jackpots. Compre os teus bilhetes da sorte e confira os números sorteados às 19h30 das quartas e às 21 horas do sábado no programa Ao Vivo. Uma decisão política na Inglaterra, uma guerra económica entre os Estados Unidos e a China, ou uma explosão na Somália. Hoje, todos os acontecimentos impactam no mundo. A globalização eliminou as fronteiras. Porque você merece a Mídia Mais. Traz a melhor análise do que acontece no estrangeiro. A reação dos árabes ao mundial em relação a posição tomada pelos Emirados é prejudicial para os próprios palestinos. Não consigo ver uma possibilidade real de virem a aceitar a coabitação dentro de um mesmo Estado. O governo dos Estados Unidos considera que a Venezuela está a traficar petróleo. Não são questões de segurança e estabilidade que são as mais importantes no momento atual. Naturalmente, estamos a tratar com grupos terroristas. Rampas. No programa da TV Surdo desta semana, saiba por que motivo a Zen Lodge é uma das instâncias turísticas mais inclusivas do país. Esperamos por si.
Venezuela, ay, ay, Venezuela, aquí cuarentena, Venezuela, ay, ay, Venezuela, aquí cuarentena, Venezuela, Venezuela, aquí cuarentena, Venezuela, ay, ay, Venezuela. Se conhece com ela, logo formou uma panza, nela caiu a também, e vai na Atlangue, o penini vangan vawe, toti vala ninja mwawe, kazu mai wai, utakai buisela corona, buisela corona, utai klasisela corona, utai buisela corona, utai klasisela corona. Sikundi siku ole mabaratami kaya, sikundi siku ole mabaratami kaya, utai buisela corona, utai klasisela corona, utai buisela corona, utai klasisela corona. O nosso programa, como está? Bom dia, Tatiana, bom dia aí em casa. Está tudo bem? Estou muito bem, saúde, obrigado. Boa, boa. Aqui a trazer a sua primeira faixa musical para nós e há muita música ainda a cantar. E diga-me já agora, há muita música de estúdio feita? Sim, estamos a trabalhar, estamos a gravar, muita música guardada. Muita música guardada. De estúdio assim, quantas já gravadas? Estamos a falar de umas 3 músicas que estou para lançar. Ainda este ano, não sair esse ano mesmo. Sim, estamos a trabalhar. Ótimo. Isto é o que mais importa. Sim. Do momento estou na promoção dessa música que contei agora, Quarentena, lancei no dia 25 de setembro. Então estou na promoção da mesma, mas vou cantar mais uma vez. Muito bem. Deixa-me saudar também a Esa Mundian, a juíza, e não sei se assim posso assumir como já a escritora. Bom dia, bem-vindo ao programa. Olá, tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente num mês em que temos vários motivos no mundo da literatura para celebrar. Em Maputo celebrou-se ou decorreu a Feira do Livro. Do livro, pois. Foi neste mês em que foi entregue a mais alta condecoração da literatura a uma mulher. Então, eu penso que são motivos muito fortes para celebrar e estar aqui nesta conversa sobre este mundo da literatura. Já me deixa satisfeito. Uau, que bom. E, portanto, vamos já desenvolver sobre isto, vamos conversar sobre isto. Portanto, escreve crónicas, pena não temos aqui os textos físicos, mas gostava de saber a quantas anda este processo de escrita das crónicas. Já está composto para uma obra literária? Eu penso ou são crónicas livres ainda?
São crônicas livres ainda, mas o que é que eu consigo perceber? Por aquilo que já está publicado nas redes sociais, eu consigo perceber que os livros, as crônicas, são bastante consumidas, as pessoas têm lido e o feedback que recebo é positivo, pelo menos para aquilo que são os objetivos que eu pretendia alcançar. Então, o livro, propriamente dito, quem sabe um dia vamos chegar ao livro, mas a partir daquilo que é a publicação das crônicas, os meus objetivos pessoais, eu penso que estão a ser plenamente alcançados. Fazer esta junção de duas grandes paixões que eu tenho, que é o direito e a literatura. Eu penso que é um bom casamento, porque nas crônicas que já estão publicadas nas redes sociais e correm por aí, conseguimos de uma forma desconstruída discutir algumas temáticas jurídicas ou que só são percebidas por uma comunidade restrita, que são os juristas. Eu poderia vir aqui ou seja, publicar um texto onde falo da natureza pública do crime de violência doméstica. Portanto, isto é grego, só como grego para algumas pessoas. E também podia lá fazer um texto que o crime de violência doméstica é um crime público, porque qualquer um pode denunciar o crime. Eu penso que isto seria não só maçante, mas era difícil de perceber, em jeito de crônica. Se eu digo assim, ou se eu faço um texto onde coloco lá que o vizinho do quarto andar apercebeu-se que na residência A ou X o casal estava lá, o marido estava a agredir na esposa, e este vizinho foi a um posto policial, a uma esquadra, foi lá, fez a denúncia. E eu penso que as pessoas, que são os meus leitores, percebem melhor, mas porque isso já chama a atenção. Como é que o vizinho vai lá? Se o vizinho não tem absolutamente nada a ver com aquele casal, como é que o vizinho vai lá e vai denunciar? É porque o crime de violência doméstica é um crime público. Exatamente. E qualquer um pode ir lá fazer a denúncia. Então, de uma forma desconstruída, nas crônicas são discutidos esses conceitos. A fazer a simbiose desta tua paixão pela literatura e da tua carreira profissional. E pelo direito. Então, por exemplo, neste mês, um dos textos que eu penso que foi, fiquei feliz pelo feedback que o texto teve. É pena que não tenho aqui em formato, mas foi o texto Thula. Thula é o título do texto, que em Xangana quer dizer venci. Tanto, mas este não vai muito, não toca muito a parte jurídica, mas é uma forma de sensibilização às mulheres que estão a enfrentar esta luta diária do cancro da mama. Então é um texto que faz menção a uma menina que tão jovem, ela se depara com esta realidade, que tem de enfrentar o cancro da mama. Então, no decorrer do texto, falamos disso e teve uma repercussão positiva, posso assim dizer, porque depois recebi muita gente queria perceber, mas é possível ter o tratamento. Eu não sou médica, nem sequer percebo muito disto, mas era uma forma de chamar a atenção a isto. Um outro texto que também durante este mês foi bastante, acabou ocorrendo e as pessoas iam partilhando, lendo, é sobre Pésamos no Salão. Portanto, o título do texto é Pésamos no Salão. Portanto, e está em que perspectiva de discurso?
Portanto, um casal que o marido aconselha a esposa que tem de se a sessão de pésames que a família quer dar vai ser feita num salão. Tem de se alugar um salão, uma instância, para lá irem lá os colegas, os familiares para fazerem esta sessão de pésames porque ela perdeu a mãe. Mas como é possível que um encontro desses ter de precisar esta estrutura? Exato. Isto porque o texto vai se desenrolando, a mulher, o marido fala daquilo que são as paixões da mulher. A mulher quer andar bonita, quer andar maquiada, quer andar a 100%. Toda a vaidade a 100%. Mas esquece daquilo que são os seus valores, esquece da sua casa, esquece de tomar conta da sua casa. Então ela está envergonhada. Ela sente-se envergonhada de levar lá os seus amigos, levar lá as pessoas que querem dar pésames. Por quê? Porque ela sabe que não tem, se calhar, talheres de qualidade, não tem cadeiras de qualidade. Então, como é que essas pessoas vão lá? Quando as pessoas vê a senhora na rua, que está lá, bonita, toda bem preparada. Então, qual é a moral da história com este texto? Nós temos que ser vaidosas, sim, mas é preciso também tomarmos conta do nosso bem-estar, das outras prioridades da vida. Temos que dar dar atenção a outras coisas. Dar atenção a outras coisas, que é estarmos, quando a gente diz voltamos a casa, nós não estamos a voltar para um sítio onde temos até vergonha de ir lá. Estamos a ir a casa, num lugar que não precisa ter dinheiro para estar num lugar aconchegante. Portanto, são estas as temáticas que são, em linhas gerais, tratadas. O papel da mulher na sociedade, os idosos e as crianças que têm um tratamento à margem. Nós podemos dizer que já avançamos muito em Moçambique, porque temos as leis que já entraram em vigor. A lei da violência doméstica já tem quase 10 anos. Mas o que a sociedade encara, o que o dia a dia nós conseguimos ver, eu falo já de mim, deste lado, como juíza e que está numa secção criminal, aquilo que chega até nós é doloroso. Nós recebemos situações que mas não é possível mudar com tanta difusão. Que é crime agredir alguém fisicamente, não é? É crime ir lá à casa de uma viúva e de retirar coisas lá porque o nosso irmão perdeu a vida. Mas são atos que persistem, se repetem. Então, quando se diz que não, mas já se fala muito, mas é preciso falar. É preciso falar, é preciso que a sociedade tenha consciência. É preciso que a sociedade tenha consciência do que está a acontecer e desta forma leve, descontraída, a partir de uma crônica. Inspirada até por estes factos que vive no seu trabalho. Em parte. Eu penso que em Moçambique todos nós somos escritores. Esta não é uma definição original, esta é uma definição do José Saramago, que é um escritor que eu admiro bastante. Ele diz que no mundo todos nós somos escritores, só que uns escrevem, outros não. Numa sociedade como Maputo, Moçambique, onde diariamente vão acontecendo coisas, é fácil ter inspiração para escrever, é fácil a pessoa, as vivências que temos, é só sair daqui e entrar num chapa. Até chegar ao destino já existe inspiração para fazer um texto, para fazer um... Então eu acho que todos nós
somos escritores. Temos uma veia destas, não é? Já escrevemos alguma coisa, nem que seja nas nossas, mesmo sem escrever, como diz o José Saramago, mas a cada ação nossa, a cada história, cada página da nossa vida é um livro, porém não escrito, mas que se possa contar de alguma forma, não é mesmo? E pretende, através destes textos ainda livres, compactar e realizar uma obra literária? É um sonho. Eu acho que ainda sou muito pequena para começar a pensar em Quando é que começa a atrever-se nas crónicas, com as crónicas? Bem, foi assim, é o que eu dizia, a inspiração temos todos, mas se eu pego no telemóvel e de repente sai lá um texto. E o atrevimento, eu diria, é colocar isto a público, fazer com que aquele texto seja consumido, graças a este advento das redes sociais, que eu vou assim dizer, é que transmitem um pouco desta segurança. A cada vez que alguém entra lá, comenta, partilha e entra, vai lá no privado e tenta interagir com o texto, porque é interação com o texto. Eu não tenho o hábito de comentar o texto, acredito que isto também é dos, vou-me colocar já ao lado deles, é dos escritores. Eu não tenho este hábito mas de cada vez que alguém entra lá, isto motiva e faz com que a pessoa sozinha e pense, não, mas eu posso escrever mais, eu posso colocar isto, mas é um sonho mesmo por realizar, colocar tudo aquilo. Já existem muitos textos, muitos disponíveis e eu gostaria mesmo de colocar tudo aquilo em papel. Isso que o homem é realizado quando tem um filho, uma árvore plantada e um livro. Se calhar seja por isso que eu estou a levar mais tempo para fazer isso, porque assim que eu fizer o livro, colocar disponível, já terei feito tudo e São Pedro já irá me alistar para me chamar. Muito bem, que venha a obra quando chegar à altura, quando tiver de ser, não é? Enquanto isso, que continues a proporcionar os textos que ao menos vais publicando pela rede social, e acreditamos que outros serão inéditos, só teremos acesso mesmo a quando do lançamento deste livro. Voltamos aqui à conversa com o Flangas, artista de música, que já nos trouxe a sua primeira faixa musical. Os géneros em que mais sente a vontade, em que mais sente em sua própria praia? É o gênero Afro House e Amapiano. E Amapiano? Amapiano, onde eu me enquadro. E, tu determinaste, escolheste estes géneros por alguma influência, a influência sul-africana, porque foste experimentando outros e descobriste que, na verdade, a tua voz expressa-se melhor nestes em particular? É assim, é o seguinte, eu como Flangas, antes de cantar já era um menino que cresceu a dançar. Sempre a dança, era dançar o ritmo Afro House, então fui me apaixonando e decidi gravar. Só que do momento me encontrei num certo ritmo que é Amapiano. E é onde tu expressas as tuas músicas. Sim, exatamente. E cá tu consegues encontrar boas produções, é verdade que ouvimos aqui a tua primeira música, mas são produções que te satisfazem? Sim, são boas produções. Já agora mandaram um big up ao Cash Boss, da Double Boss. Ele produziu a minha instrumental. E trabalhas com ele fielmente para todas as faixas ou é uma das pessoas com Não, trabalho com muitos produtores, não trabalho fielmente com ele, mas alguns trabalhos faço com ele, faço com o Redox, faço com o Cash Boss e faço com o Tier Beats também. Sim, são os produtores que eu trabalho com ele. Exato. Muito bem. E estás feliz com o resultado do teu trabalho? Já agora, quanto tempo tu podes contar desde que iniciaste nesta área? Tenho 2 anos já a cantar a sério. Então tenho recebido um calor enorme. Pois já sou conhecido. Para quem não sabe, eu andei na praça com um cantor muito conhecido. Então sou muito conhecido, mas assim como cantor Flangas, comecei já estou há 2 anos na praça. E tem sido bem recebido? Já tem sido bem recebido, estou a receber o feedback aí, pessoas já fazendo vídeos, a mandarem escutar a minha música. Por acaso recebi um vídeo da Bélgica a escutar a minha música. Então estou a receber. O que é positivo. Vamos ouvir mais alguma outra música agora, pode ser? Não, do momento estou na promoção da mesma. Só trouxeste uma música? Sim. Tenho outra, mas... Não, vamos repetir esta ao fim do programa. Agora vamos ouvir outra apenas. Pode ser? Pode ser. Muito bem, Regi. Vamos, portanto,
Ainda não? Tá bem, então vamos fazer assim. Vamos só a um breve intervalo. Já voltamos. Sim, mas... sim. Muito bem, então vamos à Loto Moçambique e já voltamos. A Loto Moçambique está maior e melhor. Agora podes ganhar prémios diários até 500 mil meticais por bilhete. Compre o teu bilhete através do M-Pesa. Seleciona a opção 6 Pagamentos. Digita o código de serviço 900103. Na referência, escolha 6 números da sorte, de 0 a 49. Aposta de 20 a 600 meticais por bilhete. E fica atento às 14 e 19 horas para saber se foste o sorteado do dia. Muito bem, é quinta-feira e a festa não para. Como sempre, temos 2 sorteios que dão prémios até 15 milhões de meticais cada. Comprou bilhetes da Loto Moçambique hoje? Bem, os seus bilhetes serão sorteados no sorteio diário Mega Jackpot das 21 horas e no Jogo da Fortuna, que são 150 mil mais 15 mil. E ainda outros 15 para 3 pessoas, só de jogar já este sábado. Faça a sua aposta na Loto Moçambique via M-Pesa, digitando asterisco 150 cardinal, siga para 6 pagamentos, 7 o código de serviço, que é o 900103, a referência MM e ganhe muito dinheiro. Contacte também a linha de apoio, o 843333, ou ainda 8487-3399-331. Jogue para ganhar com a Loto Moçambique. Moçambique está maior e melhor. Agora podes ganhar prémios diários até 500 mil meticais por bilhete. Compre o teu bilhete através do M-Pesa. Seleciona a opção 6 Pagamentos. Digita o código de serviço 900103. Na referência, escolha 6 números da sorte, de 0 a 49. Aposta de 20 a 600 meticais por bilhete. E fica atento às 14 e 19 horas para saber se foste o sorteado do dia. Promocional e daqui a mais um pouco canta outra nova música do mesmo.
50% da produção de peixe em cativeiro a nível de Moçambique acontece na província de Inhambane. Em Inharime, o projeto Puelela Fishers promove o crescimento da aquacultura e beneficia os produtores locais. É uma grande oportunidade que o governo tem feito de dar, neste caso, essas oportunidades de criar-se empresas aqui a nível nacional de piscicultura e de outras áreas para o envolvimento de outros jovens recém-graduados na área de emprego. Moçambique avança com a força de todos. Moçambique avança com a força de todos. Através deste investimento, os pequenos produtores contam com uma cadeia de valor organizada. São estimulados a produzirem mais através da oferta de ração, gaiolas e alvinos e encontram mercado. A transferência de conhecimento e de tecnologia é mais uma das vantagens deste projeto. Queremos continuamente ver Inhambane a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique, quer na produção agrícola, pecuária e principalmente na piscicultura, contribuindo assim para o avanço de Moçambique e o desenvolvimento do nosso país. Moçambique avança com a força de todos. Governo de Moçambique. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Nunca foi tão fácil e divertido falar sobre vários assuntos. Aqui no Bate-Papo, de jovem para jovem, falamos sobre vários assuntos que interessam aos nossos jovens. Temos sempre um espaço para conhecer as iniciativas, as inspirações e ainda encontrar soluções para os nossos problemas. De segunda a sexta-feira, a seguir a edição da tarde, vem vibrar conosco e dar mais cor às tuas tardes e bater um papo no programa mais jovem da TV.